Estamos de volta com mais Show da Tarde para vocês. E agora eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Marcos Aurélio de Souza. Boa tarde, Dr. Marcos. Boa tarde. Inicialmente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso de receber o senhor aqui. E o Dr. Marcos é advogado, especialista na vara da saúde, é isso? Da família. Direito de família. Da família, direito da família. Me desculpa. Tranquilo. O senhor quer se apresentar para a gente? Sim. Então, eu sou o Marcos, advogado. Eu atuo na área do direito de família. Comecei lá atrás, em 2012, minha faculdade ali na Estácio de São José. Me formei em 2017. Fui militar por 8 anos do Exército Brasileiro. Após isso eu saí, trabalhei também como supervisor de vigilância. Estava meio incerto se eu seria advogado ou não, veio as incertezas da pandemia e eu acabei procurando um escritório para estar me especializando, para estar trabalhando na área e estar tirando minha OAB que é necessário para a gente estar exercendo a advocacia, né? E por que migrou para o direito da família? Assim, qual foi a viradinha? Porque a gente tem um leque enorme dentro da advocacia, né? Sim. E por que a escolha do direito da família? O direito de família ele vem comigo desde criança. Eu sou filho de pais separados, né? Então eu já convivo com todos os traumas desde criança. Eu acredito que eu possa ajudar muitas pessoas com isso, né? Além disso, eu tenho 2 filhos, sou casado, tenho um filho Bernardo de 11 anos, Beatriz de 9, e eu tenho bastante experiência para poder passar para muitos pais, para muitas mães que têm diversos problemas nas questões de divórcio, né? Quando a gente vai falar em divórcio e tem filhos, eu acredito que o senhor, dentro do dia a dia desses divorciandos, né, Sim, deve ter muita dificuldade na relação com os filhos, né? sim. Geralmente um dos cônjuges não aceita muito o divórcio. Sim. E muito se usa as crianças, né? Eu acredito que acontece muito. Acontece muito. O meu foco principal é estar trabalhando na área consensual, né? Sempre no acordo. Eu fujo de litígio, eu não gosto muito de briga, então eu sempre estou marcando reunião com os meus clientes, né? Chamo o pai, chamo a mãe no escritório, a gente conversa, troca uma ideia, vê como é que está a relação. Se não for possível, lógico, a gente entra direto litigioso, mas tem as questões dos filhos, pensão alimentícia, visitas que a gente não pode trancar, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito da criança e do pai, né? Caso a criança more com a mãe, então a gente tem que estar muito atento e sempre tentar resolver em consenso. Se não for possível, a gente coloca na mão do Ministério Público, que é o tutor da criança, e do juiz para estar decidindo da melhor forma. Então, os trâmites num divórcio, a gente pode falar até trâmites, porque são passos que devem ser seguidos, né? Sim. O casal decidiu se separar, busca um advogado para fazer ou uma separação de conciliação ou uma separação de litígio. E aí, depois que buscou os seus serviços, doutor Marcos, aí quais são os passos que seguem? Então, inicialmente, quando os clientes me procuram, eu identifico, primeiro, se tem uma união estável registrada no cartório, se tem um casamento registrado, né? Independentemente se for união estável ou casamento, o procedimento ele é o mesmo, né? Não vai mudar muito. A gente faz a dissolução da união estável ou do divórcio, e eu busco saber se é consensual ou litigioso, porque o procedimento, apesar de ser o mesmo, o tempo de demora do processo, ele altera, né? A gente tem hoje, na faixa de 30 a 90 dias, resolvendo um divórcio consensual e talvez 1, 2, até 5 anos para estar resolvendo um divórcio litigioso. Então é muito importante, às vezes, a gente resolver em consenso, porque além dos filhos estarem aguardando essas decisões, a gente tem os bens, né? E aí como que fica a partilha de bens nesse caso? É muito importante a gente estar tendo um pouquinho de agilidade, né? Falando em partilha dos bens, o regime de comunhão interfere na hora de fazer a partilha dos bens também, né? Com certeza, porque a gente tem bens particulares, né, anteriores à união, aqueles bens que não entram na constância da união, e a gente tem hoje a comunhão universal, né, que é aquela mais antiga. O pessoal que se casou lá atrás, geralmente era a comunhão universal. O pessoal mais atual, né, faixa de 50, 40, 30 anos, é a comunhão parcial de bens. E o importante é observar também que na união estável, quando for fazer em cartório, a gente consegue estar colocando essa comunhão de bens, seja parcial, universal, já na união estável. Na união estável entra a comunhão universal também. Eu achei que fosse só parcial. Sim, podemos colocar parcial, podemos colocar separação total, assim como o casamento. A união estável, ela foi equiparada ao casamento, né?
Sim, ela já se entende como sendo... Porque é um casamento, né? É um casamento. Das pessoas morando junto com os mesmos projetos. Sim. E a mesma situação financeira, né? É um contrato que O objetivo existe. de constituir família é o casamento e a união estável, né? Se o casal está junto, morando junto, com o objetivo de constituir família, é um casamento. Por mais que o nome seja união estável, né? Para aqueles não registrados. Então, só para a gente esclarecer, né? Os regimes de comunhão é separação total, parcial e comunhão universal. Isso, separação total de bens, comunhão parcial e comunhão universal. Então, na separação total, quando acontece um divórcio, não tem briga de bens? Geralmente não. É o regime de bens mais fácil da gente estar lidando. Aí tem a comunhão parcial de bens, que geralmente os bens particulares eles não entram, né? Aí a gente compreende também aqueles de doação e tal, né? E a comunhão universal a gente tem que observar alguns aspectos e detalhes, né? Mas em tese todos os bens ali do patrimônio do casal vão entrar no divórcio. Quando é comunhão universal. Universal, exato. Aí passando, foi feito um litígio consensual, né? Não vamos, uma separação consensual, não foi para o litígio. Feito, o juiz vai avaliar, você vai fazer uma minuta, o juiz vai avaliar e depois quais são os passos que o cliente vai ter que seguir, assim? No divórcio consensual, a gente tem a questão que a gente vai fazer uma petição, né? A petição inicial vai para o juiz. Se tiver o filho menor, vai para parecer do Ministério Público, volta para o juiz e ele vai. A gente já pede na minuta, inclusive, averbações no registro de imóveis ou no cartório, né? Precisou alterar o nome de solteiro. Isso eu peço na petição inicial e o juiz já oficia o cartório para que faça a averbação diretamente. Quando tem os bens, né? A questão do bem, aí tem a gente oficia o registro de imóveis para estar fazendo as averbações, né? E aí tem a questão muito importante também, dependendo da partilha de bens, né? Se não for um único imóvel, dependendo da fração que for para um ou para outro do casal, a gente também tem incidência de ITCMD. Mesmo que não tenha incidência, deve ser feita a declaração de separação. Sim, com certeza, né? Sim. Então, passando esses proclames, aí a pessoa já se considera uma divorciada. Sim, sentença transitada em julgado com baixa definitiva do processo, vai averbação ali na própria certidão de casamento e está tudo resolvido. Que coisa boa, né? Quando chega tudo resolvido, é a parte boa da situação. É a melhor parte. Quando a gente informa para o cliente que tem a sentença do processo, geralmente o cliente já fica mais aliviado, né? Porque eu acredito que quando é um divórcio consensual, não tenha muita dificuldade. Até acredito que tem ali porque divórcio é divórcio. Sim. É muito difícil aquele divórcio, não sei, já aconteceu de chegar no seu escritório um casal que queria separar, consensual, e foi tudo ótimo, assim. Aconteceu semana passada. Semana passada aconteceu, um casal me procurou, casal de conhecidos, inclusive, pesquisaram um advogado de confiança, né, para poder estar fazendo divórcio consensual. E já estava tudo certo, me mandaram a planilha dos bens, como que vai ficar o filho, vai ficar com esse, com aquele, tem atividades escolares que eles já se dividiram, a petição já foi para o juiz com tudo resolvido já. Nossa, olha, mas é raro. Eu acredito que não seja muito raro, é muito raro. Geralmente o casal que vai para o consenso, eles chegam em mim para estar fazendo a reunião e a gente está conversando, né? E aqueles casos que não forem possível é o litigioso, que daí é a grande massa. Que é a grande massa. E é uma dó, né? Porque se estende por anos no judiciário, bem como o senhor falou, até 5 anos, que fica no impasse, que ninguém sabe o que pode acontecer. O juiz vai definir, e geralmente ele vai definir o percentual de meio a meio, não foge muito disso, né? Sim. E fica num impasse desnecessário, né? Por, não sei, falta de conhecimento, talvez? A pessoa o casal poderia estar resolvendo consensualmente da melhor forma, né? Só que ela prefere transferir a responsabilidade para o juiz, né? Definir com base na lei o que ela tem direito ou não. Geralmente eu prefiro que o casal já tenha em mente o que tem que fazer, né? E é orientado pelo advogado a sempre terminar consensual. Muito bem, doutor Marcos, foi um prazer enorme de ouvir o senhor, de saber, né, como que são esses proclames de separação, que a gente sabe que infelizmente acontece bastante, né? Mas que bom que o senhor veio aqui e ajudou a esclarecer. Muito obrigada. Eu que agradeço também o convite e estou sempre à disposição para estar de volta aqui. Então, doutor Marcos, é direito da família, corrigindo, né, que no início eu acabei confundindo, direito da família, para vocês esclarecendo as dúvidas de divórcio. Obrigada. Obrigado.
Se você chegou até aqui, é porque você está precisando de um advogado especialista em direito de família, tô certo? Então fica comigo até o final do vídeo e confere todos os serviços que a gente oferece. Primeiro, a gente trata sobre divórcio, dissolução de união estável, a gente tem atuação em cartórios, de formas extrajudiciais, de formas consensuais, sem ter que levar para o judicial, questão litigiosa. Quando envolvem filhos menores de idade, aí não tem jeito, a gente vai para o judicial, mas somos especialistas tanto na questão de acordo, de tratativa de consenso, quanto na questão litigiosa do divórcio e da dissolução da união estável. Além disso, tratamos o que acontece depois do divórcio, o que acontece depois da união estável. Como ficam os bens, como vão ser partilhados isso na prática, né? Porque na teoria todo mundo sabe como funciona, mas na hora da prática, o que precisa saber, nem todo advogado é capaz de fazer com que os seus clientes saibam o que fazer com os bens. Também tem atuação muito forte no direito da criança, onde a gente discute a guarda, a convivência familiar, que são os direitos de visita, né? Tem a questão também da pensão alimentícia, se tem que ganhar mais, se tem que receber menos, se tem que entrar com revisão, exoneração da pensão alimentícia para deixar de pagar, até quando o pai paga a pensão alimentícia para o filho. Então, se você está precisando de um advogado especialista em direito de família, saiba que eu sou especialista em todos esses tipos de causas e eu posso te ajudar.